lugar aqui e então nos abençoe com aquilo que Deus tem para falar às nossas vidas através da vida dele, em nome de Jesus. Meus irmãos, boa noite. Paz do Senhor, tudo bem? Está naquele climinha de frio, de chuva, né? Mas graças a Deus estamos aqui para aprender mais um pouco do Senhor. Você está com expectativa para o que Deus vai fazer essa noite no nosso meio, já está fazendo? Amém? Estamos vindo de uma série de 3 mensagens em que nós estamos falando sobre o tema Desafiando Gigantes. E eu confesso que eu estava com a 3ª mensagem já preparada até quinta-feira, antes do término do culto. E quando a gente estava ali caminhando para a oração final, o pastor Jorge, ele começou a, guiado pelo Espírito Santo, dizer algumas coisas aos nossos corações. Eu comecei a refletir e o Espírito Santo foi me direcionando para uma outra palavra que não a que eu já estava preparado para ministrar hoje. E aí eu entrei em oração novamente e falei: Espírito Santo, o que é que eu devo falar? E ele ministrou algo em meu coração que eu quero compartilhar ao seu essa noite. O maior desafio que nós temos, ou o maior gigante que temos a desafiar, no meu ponto de vista, é aquele que muitas vezes a gente nem acha que é um gigante. Eu acho que o maior gigante que a gente tem para se colocar em luta contra ele e desafiá-lo é alguém que a gente nem imagina que muitas vezes é o maior gigante da nossa vida. E esse gigante é nós mesmos. Nós somos os maiores gigantes da nossa própria vida, e o grande desafio em nos desafiar é porque é impossível nós nos vencermos. A grande questão, quando a gente nos vê como um gigante que nos autossabota e de fato nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem para nós viver, que entenda, toda autossabotagem nada mais é do que quando nós nos colocamos como impedimento para viver tudo aquilo que Deus tem para nós vivermos. Quando Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem um direcionamento para a nossa vida, e a gente não vive exatamente o propósito de Deus, o plano de Deus, o desejo de Deus para nós, nós estamos literalmente nos autossabotando. Mas o problema disso é porque, como vencer eu? Como me desafiar? E uma vez me desafiando, eu consegui me vencer. Eu consegui vencer a minha existência pecaminosa que quer me distanciar sempre de Deus. Como vencer? Como vencer alguém que de fato está dentro de mim mesmo? E me chama a atenção que Paulo vai ter a consciência de como ele é o gigante dele mesmo. E Paulo vai olhar, vai fazer uma introspecção, vai olhar para dentro, vai perceber quem ele é, e aí ele vai escrever assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, por causa do pecado que habita em mim. Aí ele vai chegar ao ápice da sua frustração, e por que não dizer, dando um grito de socorro, ele vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está olhando para si
e consciente da sua vulnerabilidade, consciente daquilo que ele fazia e não era para fazer, consciente da sua miserabilidade, sabendo as misérias que habitavam dentro dele, e sabendo mais, sabendo que ele era o maior gigante que deveria ser vencido, ele vai dizer assim: quem me livra? Quem vai me livrar do corpo desta morte? Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: quem vai me livrar de mim mesmo? Quem é que vai me resgatar de mim? Quem é que vai me tirar de mim mesmo? Quem vai me dar essa salvação? E aí, nós vemos que só há uma pessoa, e não é nós, que pode vencer a nossa existência pecaminosa, esse gigante que se agiganta, que somos nós mesmos e que quer nos apartar de Deus, e só existe uma pessoa que pode vencer isso, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é aquele que pode vencer a nossa essência, o nosso eu. Ele é aquele que pode literalmente matar o velho homem para que eu me transforme em uma nova criatura. Ele é esse que tem a possibilidade de vencer o meu eu. Aí, eu só consigo viver isso, e eu pego um gancho e faço um adendo com o que o pastor Jorge falou a semana passada. Nós só conseguimos viver isso, e nós só conseguimos trilhar por esse caminho de um novo nascimento, quando nós colocamos Jesus no seu lugar de direito. Quando nós colocamos Jesus em nossa vida no lugar que de fato é dele. Agora, a pergunta que nós temos que nos fazer é: como colocar Jesus no seu lugar de direito, sendo que muitas vezes a gente nem sabe direito quem é Jesus? Porque quando eu vou te perguntar assim, com base em João capítulo de número 3, verso 16, que alguns vão chamar, a teologia inclusive vai chamar de o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Com base nesse texto, se eu te perguntar assim, quem é o Filho de Deus? Você de imediato vai me responder: é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ok. Mas se a gente for aprofundar a pergunta para de fato tentar entender quem de fato é o Filho de Deus, quem de fato é esse Jesus, aqui já tem uma chave, nesse texto tem uma chave muito importante, porque entenda que o texto está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem é Jesus? Jesus é a expressividade do amor de Deus ao mundo. Deus amou tanto o mundo de uma tal maneira que Ele vai dar o seu Filho, literalmente materializando o seu amor. Ele ama o mundo e Ele coloca o amor dele em pessoa na terra para provar que existe esperança para o homem. Só que isso a gente sabe. A gente sabe que Deus nos ama, porque nos ama, envia o Filho, porque envia o Filho, que é a expressividade do amor dele, nós estamos aqui, porque ele vai pagar um alto preço para que nós possamos estar aqui. Disso nós sabemos, mas de forma mais profunda ainda, de forma mais intensa ainda, eu volto a perguntar: quem é o Filho de Deus? Quem é Jesus? Quem é esse homem que, se nós colocarmos ele no devido lugar, no lugar de direito, na nossa vida, nós conseguimos nos reconectar com Deus e vencer o maior gigante da nossa vida, que somos nós mesmos? Então, quem é esse Jesus? Quem é esse Cristo? Quem é esse Filho de Deus? E de forma mais profunda e mais intensa, João também vai nos revelar quem ele é. Por favor, abre para mim João capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do verso 1.
Você está comigo? Diga amém. Não se canse, você vai entender porque eu estou dizendo o que eu estou dizendo aqui. Olha o que João vai dizer. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Agora observe, preste bem atenção nisso aqui. João, ele está nos dando uma revelação muito profunda, com base no relacionamento dele com Jesus. Guarde isso no seu coração. Aproximação gera revelação. Escute isso. Aproximação gera revelação. Quanto mais próximo de alguém eu sou, mais desse alguém eu sei. Observe isso. Quando eu sou muito próximo a alguém, coisas desse alguém começam a me ser reveladas. Por quê? Porque a minha intimidade com ele me faz saber dele coisas muito intensas. Jesus tinha 3 discípulos mais próximos: Pedro, Tiago e João. Dos 3 mais próximos, um vai escrever dele mesmo, e é João. E João vai dizer dele que ele era o discípulo amado de Jesus. E ele vai dizer mais, porque ele vai escrever, ele vai relatar, que ele deita a sua cabeça no peito de Jesus. Ele reclina a sua cabeça no peito de Jesus. Olha que coisa intensa, o nível, a profundidade de relacionamento com Jesus é tão grande, é tão intensa, é tão profunda, que João, ele vai literalmente colocar a sua cabeça no peito de Jesus. Entenda, Jesus quer nos levar para um nível de relacionamento aonde a gente comece a ouvir as batidas do coração dele. Ele quer nos levar para um nível de relacionamento aonde a gente começa a saber as intenções do coração do mestre. Entenda isso aqui. Jesus quer te levar para um nível de relacionamento onde você saiba as intenções do coração dele. É esse relacionamento que João tem. Como a aproximação gera revelação, João tem revelação, uma revelação mais intensa de Jesus do que todos os outros. Por exemplo, qual é o nome do último livro da Bíblia? Qual é o nome do último livro da Bíblia? Quem escreveu o Apocalipse? Quem escreveu o Apocalipse? O que significa Apocalipse? Revelação. Quem mais próximo de Jesus é, mais revelação dele tem. Então escute isso aqui. João era tão íntimo e tão próximo de Jesus que ele obtém revelações de Jesus que os outros não. E até mesmo no seu evangelho você vai perceber que João dá uma revelação de Jesus, e a gente leu no verso 1 do capítulo 1, algo profundo, uma revelação mais profunda do que todos os outros evangelistas. Todos nós sabemos que são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 2 dos evangelistas não são discípulos de Jesus, eu sei que vocês sabem disso. Marcos e Lucas não são discípulos de Jesus. Na verdade, os únicos que eram discípulos de Jesus eram Mateus e João. Então os outros 2 vão narrar e vão escrever histórias que foram contadas a eles, não que eles viram de fato. Agora, ele, João, vai começar o evangelho dele diferente de todos os outros evangelistas. Por quê? Porque todos os outros evangelistas vão começar a falar de Jesus a partir da perspectiva terrena. Todos os outros 3 evangelistas vão falar de Jesus a partir da terra, a partir da visão, da contemplação de Jesus na terra. Vai começar a falar de Jesus na perseguição que ele estava tendo,
de Herodes, Jesus nascendo na manjedoura, na tentação. Eles vão começar a falar de Jesus a partir da perspectiva terrena. Só João, escute isso, só João começa a falar de Jesus a partir da eternidade. Só João começa a falar de Jesus a partir do céu. Por que isso, Daniel? Porque quando alguém se intensifica no relacionamento com Jesus, ele não revela a terra. Quando alguém se intensifica no relacionamento com Jesus, ele revela o céu. Então entenda uma coisa aqui: se você se aprofundar em relacionamento com Jesus, se você ter uma profundidade intensa de relacionamento com Jesus, tenha certeza disso, Ele revelará coisas para você que ainda olhos não viram, que ainda ouvidos não ouviram, que ainda não subiu a consciência humana, e é isso que Ele tem preparado para revelar para a sua vida. Mas essa revelação só acontece se você se aprofundar num relacionamento íntimo com Jesus. Agora observe, olha como é que João vai começar falando de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Escute isso aqui, a teologia, pelo menos a boa teologia, ela vai usar um princípio de interpretação chamado princípio da primeira menção. O que é o princípio da primeira menção? Quando eu quero entender um texto da Bíblia, seja ele qual for, eu preciso ir para a primeira vez que aquele assunto foi tratado, a primeira vez que aquilo é falado, para que eu tenha a compreensão do que o escritor quer dizer. Então, usando a regra do princípio da primeira menção, se a gente for ler, no princípio era o Verbo, aonde esse termo no princípio vai aparecer pela primeira vez? No Gênesis, capítulo 1, verso 1, que vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, do que João está falando? Do Gênesis, sim ou não? Ele está falando do princípio do Gênesis. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui tem uma chave de interpretação desse texto, é fundamental não ignorá-la. Para nós interpretarmos esse texto, é extremamente necessário que a gente venha interpretar o era. O que é o era? O era é uma forma derivada do verbo ser no pretérito imperfeito. Então vamos lá. Quando o texto está dizendo, e o verbo era Deus, por exemplo, está dizendo que o verbo é Deus, sim ou não? Jesus é Deus, e nós sabemos que Jesus é o verbo. No verso 14, por exemplo, vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quem é o verbo? Jesus. Jesus é Deus, sim ou não? Então quando o texto está dizendo, e o verbo era Deus, a gente sabe que ele está dizendo, lá no Gênesis, Moisés está escrevendo, pois é, o verbo lá era Deus, ou seja, o verbo era Jesus e Jesus era Deus. Isso fica claro para a gente, sim ou não? Mas e o primeiro era? O segundo era é claro. O verbo era Deus. O verbo é Deus. E o primeiro era? Como é que a gente resolve ele? Porque o primeiro era está dizendo assim, no princípio era o verbo. Se o verbo era Deus, está representando que o verbo é Deus, então no princípio era o verbo, está dizendo que no princípio é alguém. João está dando uma revelação que há milhares de anos pessoas se perguntam isso e ninguém nunca percebeu que João estava dizendo assim: eu já estou dando a resposta. Todo teólogo, cientista, teórico, erudito, quando abre o Gênesis e lê o verso 1, vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele vai olhar e vai dizer assim: de que tempo está falando? Aí alguém vai dizer, alguns com as suas datações, a teologia, por exemplo, com a sua datação, vai dizer, tem algo por volta de 6.500 anos. Outros vão dizer assim, os cientistas, por exemplo, vão dizer, não, isso aqui tem milhões e milhões de anos, pelo menos os cientistas que consideram a Bíblia. Todos vão olhar
para esse texto, pastor, olhando e dizendo assim, que tempo é esse? Só que João está nos dando uma revelação que ninguém presta atenção. João está dizendo, no princípio, não é um tempo, no princípio, é alguém. Quem é o no princípio? O Verbo. Escute isso. No princípio, não é um tempo. No princípio, é alguém. Quem é o no princípio? O Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. Ou seja, quando você lê no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, está dizendo, no princípio, em Jesus, foram criados os céus e a terra. Aí você disse assim, não, Daniel, agora você pegou pesado. Você foi longe demais, entrega o microfone e para com isso, você está pregando heresia. Apocalipse capítulo de número 3, verso 14, por favor. Vamos entender, o Apocalipse é o quê? Uma revelação de Jesus notificado a João, sim ou não? Então quem é que manda João escrever? Jesus. Olha o que ele vai dizer. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, Jesus mandando João escrever ao anjo da igreja em Laodiceia, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus está se auto-identificando ao anjo da igreja em Laodiceia, e ele está dizendo assim, estas coisas, quem está dizendo, ou seja, Jesus, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele está dizendo, o princípio sou eu. Jesus está dizendo isso. Então vamos entender. Se ele está dizendo que ele é o princípio da criação de Deus, e Moisés escreve, no princípio criou Deus os céus e a terra, o que nós precisamos entender? Precisamos entender que se eu digo assim, a água está no copo, é porque a água está dentro do copo, sim ou não? Então se o texto está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, o que o texto está dizendo? Dentro de Jesus foram criados os céus e a terra. Daniel, ainda não me convenceu. Não? Colossenses capítulo 1, por favor. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo está falando de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha o verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Paulo está sendo muito claro, não tem como questionar. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Paulo está deixando muito claro, primeiro, todas as coisas foram criadas nele, e mais do que isso, ele é o princípio. João diz, ele é o princípio, ele confirma em Apocalipse, eu sou o princípio, e aí Paulo está confirmando a igreja, aos irmãos colossenses, dizendo assim, ele é o princípio e nele foram criadas todas as coisas. Agora escute, o que eu preciso entender? O que eu preciso entender é que o princípio foi enviado à terra por amor a mim. Escute, eu estou dizendo que o princípio foi enviado à terra por amor a mim. Por que, Daniel? É simples. Escute bem. Quando Deus nos viu distantes dele, Deus nos viu presos nas nossas angústias, nas nossas dores almáticas,
nas nossas frustrações, nos nossos problemas, nas nossas crises, na nossa vida autodestrutiva, e ele olhou, ele viu na eternidade o fim da humanidade, como se encerraria a humanidade vivendo nessa realidade autodestrutiva, e ele está dizendo assim: eu preciso enviar o princípio à terra. Por quê? Porque quando o princípio chegar lá, ele vai iniciar uma nova vida para eles viverem. Quando o princípio chegar lá, ele vai vencer o maior gigante que eles precisam vencer: eles mesmos. Eles são autodestrutivos, eles gostam de se autossabotar, eles gostam de fazer coisas que de fato levam eles para a perdição. Eles têm a mania de se meter em coisas que no fim vai gerar frustração para eles mesmos. Como é que vence isso? Como é que isso é superado? Eles não conseguem. Então o que a gente vai fazer? O princípio vai descer à terra, porque todos aqueles que creem no princípio vão estar nele, e todos que estiverem nele vai estar no ambiente em que foram criadas todas as coisas. E quem estiver no ambiente em que foram criadas todas as coisas, literalmente vai começar a viver uma nova vida em mim. Aí depois de tudo isso, depois de eu entender que Jesus é o princípio, que nele foram criadas todas as coisas, aí eu vou entender o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 17. A carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 17, vai dizer algo muito interessante a nós. E olha o que Paulo vai dizer. E assim, se alguém está em Cristo, ou seja, no ambiente em que foram criadas todas as coisas, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Escute isso: quem está em Jesus está no ambiente onde foram criadas todas as coisas. O que ele faz então, Daniel? Quando eu estou nele, ele cria uma nova vida para eu viver, e nele são novas todas as coisas. Aleluia. Sabe por quê? A gente vive tanto nas nossas crises, nas nossas dores. Sabe por que muitas vezes nós vivemos tão imersos melhor, na nossa realidade autodestrutiva? Sabe por quê? Porque nós, sem Jesus, vivemos perdidos, e vivemos em passos largos para a morte. Por quê, Daniel? Porque tudo que o homem sabe fazer é pecar. É ou não é? A Bíblia vai dizer que aquele que diz que não peca, já está pecando, porque está mentindo. Por quê? Porque o homem peca. Só que há um problema nisso aí. Que a Bíblia também vai dizer que o salário do pecado é a... Se o salário do pecado é a morte, e o ser humano está sempre pecando, o ser humano por conta própria está indo sempre em direção à morte. O ser humano sempre está indo em direção à morte. Como é que resolve o problema? Enviando alguém que pode dar vida, e vida em abundância. O problema é resolvido quando aquele que pode dar vida vem à terra. Aí é por isso que João vai escrever: nele estava a vida. Lembra do texto que nós lemos? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
Escute, Deus está dizendo, o ser humano está indo de caminho à morte, o ser humano é autodestrutivo, ele é o gigante que leva ele mesmo para a morte, só que eu vou enviar alguém que vai trazer vida, e vai tirar ele do caminho da morte, e não vai trazer qualquer vida para ele, vai trazer vida e vida em abundância. Imagine você que vá na casa do pastor Elbio e bata na porta da casa dele, com esse microfone na mão. Eu diga para ele assim: pastor, eu vim aqui para lhe entregar o microfone. Eu vim para te trazer esse microfone. Qual foi o objetivo da minha ida? Levar o microfone, ok? Jesus vai dizer sobre a vinda dele assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, porque ele veio para causar vida no nosso ambiente de morte. Ele veio para trazer esperança na nossa falta de esperança. Ele veio para trazer soluções para problemas que para nós não tem solução. A gente olha para determinadas situações da nossa vida, a gente olha para determinadas crises que a gente está vivendo, a gente diz assim: não tem solução, não tem jeito, eu já não sei mais o que fazer. E aí nesse momento ele diz assim: calma, eu sei o jeito. O jeito é você estar em mim, porque em mim são novas todas as coisas. É por isso que o Evangelho se trata de novo nascimento. E é essa a revelação que ele vai dar para Nicodemos. Você conhece muito bem a história. Por que o Evangelho gira em torno de novo nascimento? Porque é impossível estar em Jesus e não ter uma nova vida, e não começar uma nova vida. Por que, Daniel? É simples, é porque nele foram criadas todas as coisas, nele nasce tudo. Nele as coisas nascem, nele as coisas principiam. Só que me chama a atenção porque em Apocalipse ele vai dizer assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Sabe o que me chama a atenção? Ele vai dizer assim, que ele é o princípio, mas ele também é o fim. Ele está dizendo assim: eu não só inicio, eu finalizo. Isso aqui é importante a se entender, porque uma nova vida só pode começar se uma vida antiga terminar. Eu só posso começar a viver algo novo se algo antigo que eu estava vivendo tem um fim. Ele está dizendo: fique tranquilo, porque eu sou o princípio, mas eu também sou o fim. Eu sou aquele que finalizo a vida antiga para começar uma vida nova. Eu sou aquele que finaliza uma vida sem mim, uma vida em frustrações, uma vida imersa em morte, uma vida imersa em pecado. Eu sou aquele que finaliza essa vida e começa uma nova vida. Eu sou esse que faço novas todas as coisas. Você tem que entender que o objetivo de Cristo é causar em você uma nova vida, para que você venha viver uma vida abundante, uma vida em que você tenha prazer em vivê-la, uma vida em que você não existe, uma vida que você vive, porque entenda que existir não é a mesma coisa que viver. E ele está dizendo assim: eu quero não simplesmente que você exista, eu quero que você viva. Como é que você passa a viver? Nele. Agora, é fundamental que nós venhamos entender que nem sempre o fato de eu ter vindo aqui, levantado minha mão, aceitado Cristo como único suficiente Salvador, confessado Ele com minha boca, nem sempre isso resulta de fato em um novo nascimento. Porque nós conhecemos pessoas que fizeram todo esse processo, mas infelizmente ainda vivem a sua antiga vida de forma muito intensa e por muito tempo, e parece que você olha para a pessoa e diz assim: mas por que não mudou nada? Se existe uma nova vida em Cristo,
Por que essa nova vida não chegou para essa pessoa? É porque o fato de vir aqui e dizer eu aceito não quer dizer de fato que aceitou a ponto de querer que ele resulte uma nova vida. E porque muitas vezes a gente não quer viver uma nova vida porque a gente ainda está preso à antiga. Porque a gente ainda está preso ao passado. A gente vive 3 causas muito intensas hoje de distúrbios emocionais, e mais precisamente 2 que eu passei por ambas. Vivemos a realidade da depressão e da ansiedade. O que é ansiedade? Excesso de futuro. O que é depressão? Excesso de passado. É aquilo que nos rouba do hoje, do agora, do que nós temos que viver agora. Quando eu estou com ansiedade, eu estou com a cabeça lá na frente e eu só penso lá, e eu penso naquilo que ainda não aconteceu, e por que não, e por que não, e por que não. E quando eu estou com depressão, eu estou com excesso de passado, ou seja, são coisas do meu passado que não me largam, não desprendem de mim e me fazem viver lá e me fazem esquecer do hoje. Só que qual é o problema? O meu hoje literalmente vai ser o meu futuro. O meu hoje é o meu futuro de ontem, e o meu hoje é o meu passado de amanhã. Escute isso. O meu hoje é o meu futuro de ontem, e o meu hoje é o meu passado de amanhã. Então, se eu não me preocupar com hoje, eu vou continuar sabotando o meu passado e o meu futuro. Se eu não me preocupar com o meu agora, com o que eu estou vivendo hoje, com a realidade da minha vida hoje, eu vou continuar sabotando o meu passado e o meu futuro. Deus está dizendo assim: eu quero que você foque no hoje, porque hoje tenho nova vida para você viver. Porque em mim são novas todas as coisas. Você precisa entender que muitas vezes a gente vive a realidade daquele famoso ditado. Alguém disse por aí que quem vive de passado é? Alguém aqui já entrou no museu? É tudo muito lindo, arrumado, perfeito, detalhado, é lindo. Eu, por exemplo, amo ir. Por quê? Porque é tudo muito lindo, mas é tudo do passado. Muitas vezes nós estamos vivendo uma realidade de vida que quando as pessoas olham para nós, e dizem assim: tá lindo, tá arrumadinho, tá alinhado, cheirosinho, bonitinho, é uma coisa mais maravilhosa. Mas mesmo assim estamos vivendo do passado. E Deus hoje está olhando para nós e está dizendo assim: eu tenho uma nova vida para você viver. Escute isso. A vida está nele. Porque é o que João vai dizer: nele estava a vida era a luz dos homens. A vida está nele, a vida que está nele, se nós também estivermos nele, nós teremos acesso a essa vida. Por isso que é fundamental que a gente esteja nele. Daniel, e como é que eu faço para estar nele? Ele vai nos liberar o código para estarmos nele. Ele vai dizer assim, que quando o Espírito da verdade viesse, o Espírito nos guiaria por toda a verdade. Agora escute, se o Espírito Santo nos guia por toda a verdade, o Espírito Santo nos guia por Jesus. Por quê? Porque Jesus, uma certa vez, vai dizer dele mesmo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem é a verdade? Jesus. Se o Espírito vai me guiar por toda a verdade, ele vai me guiar por Jesus. Então como é que eu vou para dentro de Jesus? Tendo um relacionamento com o Espírito Santo.
Quando eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, ele me leva para dentro da verdade. E quando eu vivo dentro da verdade, nele se fazem nova todas as coisas. Escute, e eu termino agora. Chama atenção, porque o texto vai dizer assim, que nele, Jesus, vai estar a vida, e a gente precisa entender que ele está sempre se reportando ao Gênesis. João está tentando, ou melhor, vou melhorar, João está nos revelando o Gênesis, capítulo de número 1. Escute isso. Você já percebeu, você já parou para prestar atenção, que o processo criacional assemelha-se a um processo gestacional? A criação assemelha-se a um processo gestacional. Daniel, por quê? Vou explicar. Verso 2 do capítulo 1 de Gênesis, por favor. Existem algumas coisas muito interessantes. Gênesis capítulo 1, verso 2. Olha o que vai dizer. A terra, porém, estava o quê? A terra estava sem forma, sim ou não? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, surge o embrião. E o embrião é o quê? Sem forma. É por isso que o salmista vai escrever assim: me conhecias quando eu ainda era uma matéria informe, ou seja, quando eu ainda era uma matéria sem forma, quando eu ainda não tinha forma. Quando você olha e pesquisa aí no Google, agora que você vai ver uma foto de um embrião, ele é sem forma, não tem forma, é difícil de explicar, não tem simetria, não tem forma, e vazia. Havia trevas. Então vamos lá, estamos falando de uma matéria sem forma, que está em um ambiente em trevas, sim ou não? É uma matéria sem forma dentro de um ambiente em trevas, sim ou não? Agora escute, o que é um embrião? Um embrião é uma matéria sem forma dentro do ventre da mãe, que é escuro, que tem trevas. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vamos entender, estamos falando de uma matéria sem forma e um ambiente que tem trevas e tem água, sim ou não? O embrião fica dentro do ventre da mãe, que é escuro e que tem chamado de líquido amniótico, que é água retida do corpo da mãe para criar uma bolsa de proteção para o bebê. Agora escute, quando o bebê vem à vida, quando ele nasce, quando a mãe literalmente passa pelo trabalho de parto e o bebê nasce, como geralmente a gente chama esse processo? Dar à luz. Observe isso aqui. No verso 2, Deus gestaciona o mundo em Jesus. E no verso 3, disse Deus: haja luz. E tudo começa a existir. Daniel, o que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que em Jesus é criada uma nova vida. E em Jesus que é criada uma nova vida, agora essa vida nasce. E essa vida, agora nascendo, nós passamos a viver essa nova realidade de vida. Deixa eu lhe dizer um negócio. Jesus hoje está querendo gestacionar uma nova vida para você viver. E Ele quer dar à luz essa noite, para que você possa literalmente viver uma vida em abundância nele. E só assim
E somente assim você possa viver uma realidade. Somente assim você possa viver uma vida que vale a pena ser vivida. Onde o maior gigante que existe, que te afasta de Deus, que é você mesmo, venha a ser vencido e Cristo venha a ter a preeminência em você. Aí, Paulo vai dizer aos Gálatas assim: já estou crucificado com Cristo. Agora, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo assim: o gigante foi vencido, eu fui vencido. Paulo está dizendo assim: já não é mais eu. Era eu, mas já não é mais. Agora é Ele em mim. Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em nós, nós vivemos abundância de vida. Nós vivemos uma vida feliz. Por quê? Porque tudo que a gente precisa é dele. O resto é só o resto. Não adianta ter o mundo e não ter ele. Mas ele nos faz ter o mundo. Escute bem isso. Não adianta ter o mundo e não ter ele. Mas tendo ele, ele nos faz ter o mundo. É por isso que ele vai dizer: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa é só do reino, o resto é acrescentado, é resultado. Não busque atrás, não viva atrás da busca do resultado, sem buscar aquele que efetua os resultados. Tudo que você precisa é de Jesus, e Jesus quer que você viva nele a partir de hoje. Fique de pé. Já sou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cante isso, cante isso. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Aleluia. Cristo vive em mim, 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 aleluia. Essa noite eu quero te convidar a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Aleluia. Porque só é possível ir para dentro de Jesus, obtendo um relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero te convidar, e eu quero que você faça um compromisso com você mesmo, a partir de hoje, de viver uma profundidade do relacionamento com o Espírito Santo. Deixa eu lhe falar um negócio. O Espírito Santo é uma pessoa. E é uma pessoa que quer se relacionar conosco. Deixa eu lhe falar, muitas vezes a gente se preocupa em responder fulano, responder ciclano, em receber o beltrano, em ter diversas pessoas à nossa volta, e eu fico imaginando o Espírito Santo lá dizendo assim: e eu?
sendo que a nova vida que você precisa, os gigantes, sejam qual for ele, que você precisa vencer, o único que pode garantir a vitória é eu. E por que você se preocupa com todo mundo e não se preocupa comigo? Por que é que você se preocupa em desenvolver relacionamento com todo mundo, mas você não se preocupa em desenvolver relacionamento comigo? Porque você conversa com todo mundo, mas não tira um tempo para conversar comigo. Está na hora de a gente desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo para que Cristo viva em nós. E para que uma vez Cristo vivendo em nós, todos os nossos gigantes, inclusive nós mesmos, venhamos ser vencidos para que a vida de Cristo habite em nós e nós possamos viver isso. Então, quando a canção está sendo ministrada, eu quero te convidar, se você está disposto a fazer isso a partir de hoje, a orar e a dizer: Espírito Santo, eu quero desenvolver um relacionamento contigo a partir de hoje. Espírito Santo, eu quero ir para um nível mais profundo em Ti a partir de hoje. Espírito Santo, eu quero que a vida de Cristo esteja em mim, a ponto de que eu não viva mais, mas Ele vive em mim. Espírito Santo, eu quero viver essa realidade de nova vida. Eu quero isso, Espírito Santo. Se você está disposto a isso a partir de hoje, feche os seus olhos e comece a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, nós estamos diante da Tua presença. Espírito Santo, estamos aqui. Estamos hoje querendo nos comprometer em desenvolver um relacionamento profundo e intenso contigo. Espírito Santo, nós queremos a partir de hoje selar um compromisso contigo, para que o Senhor nos leve para dentro de Jesus e a vida de Jesus esteja em nós, a ponto que nós não venhamos viver mais, mas Cristo venha viver em nós, e Ele vivendo em nós, que todos os gigantes da nossa vida venham cair por terra, e que nós possamos viver uma vida abundante na Tua presença. Espírito Santo, nós queremos priorizar um relacionamento contigo. Nós queremos priorizar e intensificar a nossa relação contigo, porque nós queremos viver Jesus, nós queremos respirar Jesus, nós queremos pensar Jesus, nós queremos falar sobre Jesus, nós queremos que a nossa vida gire em torno de Jesus. Até porque Jesus é a expressividade do amor de Deus Pai por nós. É isso que nós queremos a partir de hoje. Se você quer isso, aplauda ao Senhor, glorifique ao nome dEle. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive, Ele vive, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, Cristo vive. Glória a Deus, fantástico. Você é um embriãozinho, feinho, sem forma, e o Senhor chama você para a luz, te traz a vida, um começo, um princípio. O princípio é Jesus, não temos para onde ir. Meu Deus, que palavra fantástica. Você tem que ouvir essa palavra de novo, tem que deixar ela entrar no seu coração. Eu não tenho palavras para repregar o que foi pregado aqui, eu não tenho como consertar e nem como acrescentar nada. Eu creio que a perfeição de Deus está nisso, sabe? Em Ele nos permitir ter a plenitude daquilo que Ele quer falar aos nossos corações, a inteireza da mensagem. Muito obrigado, pastor Daniel. Eu ainda quero convidar os nossos obreiros, os nossos diáconos a estarem aqui à frente, por favor. Todo o princípio precisa ser marcado com uma unção. O pastor Daniel vai estar ungindo os nossos diáconos aqui, os nossos obreiros. E em seguida os nossos diáconos, os nossos obreiros vão estar ungindo toda a igreja. Eu quero que você não saia daqui sem receber essa unção.
Pastor Daniel, por favor, unja a testa de cada um deles. Deixa o óleo precioso da unção marcar a sua vida. A unção marca o princípio de um ministério, um tempo novo na sua vida. Papai, essa unção, Senhor, para nós, ó Deus, tem um significado muito mais profundo do que propriamente, Senhor, se possa entender, Senhor. Papai, a tua unção que vem sobre nós, Senhor, nos traz conhecimento, Senhor, nos faz entender que o Senhor é o princípio da nossa vida, é que o Senhor que nos faz, o Senhor, iniciar um novo tempo, é o Senhor que nos dá, Senhor, a oportunidade de começarmos de novo, o novo. Papai, que a tua palavra venha sobre as nossas vidas, Senhor, nessa noite, e nos faça, Senhor, remoer cada verso, ó Senhor, citado aqui nessa noite, papai. Que a tua graça abundante, Senhor, encha os nossos corações, papai. Que possamos aprender a desenvolver um relacionamento ainda mais próximo, mais íntimo. Senhor, que a tua graça, Senhor, derramada sobre as nossas vidas, Senhor, nos faça entender que desde o princípio o Senhor se apresenta com toda a sua glória para resgatar as nossas vidas. Que o teu amor, ó Deus, revelado na vida do Filho, papai, nos traz, Senhor, a certeza de que podemos emergir numa nova vida, numa vida que vale a pena ser vivida. Gostaria que os diáconos então pegassem o óleo. E quero convidar você a sair da sua área de comodismo. Passe pelos nossos obreiros, pelos nossos diáconos. Ele vai ungir, eles vão ungir. Eu peço que vocês unjam a fronte, a testa de cada um, para que o óleo da unção esteja próximo às suas narinas, para que você entenda que há uma marca na sua vida. Entenda que existe uma marca na sua vida, que o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Ele paira sobre a superfície da água que inunda o seu ser. Senhor, nós te louvamos, papai. Aleluia, Cristo vive em mim. Você pode ungir a cada um deles, depois nós vamos orar todos juntos. Cristo vive em mim. Vai ungindo a igreja, não fique no seu lugar, saia do seu lugar. Não saia daqui sem ter próximo de você Aleluia, essa unção que te leva ao princípio. Cante ao Senhor enquanto você recebe a unção. Não saia dessa igreja ainda, eu quero orar junto com você. Aleluia, Cristo vive, Ele vive. Aleluia, Senhor. Aleluia, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Aleluia, Senhor. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive, Ele vive. Aleluia, Aleluia, Senhor. Queremos estar mais próximos, Senhor. Papai, como o Senhor é maravilhoso.
Deus. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos fechar os corredores. Vamos de verdade. Eu quero convidar você a não ficar sozinho. Coloque-se em pé, feche os corredores. Ore pela pessoa que está do seu lado, da esquerda, da sua direita. Ore por ela. Seja um canal de Deus agora a abençoar. Fale para Deus sobre essa palavra que você ouviu e que da forma como você ouviu, esse seu irmão, essa sua irmã seja abençoado. Papai, eu recebi a tua palavra nessa noite, papai, como um bálsamo. Ela venha sobre a minha vida, Senhor, e me dá uma direção. A direção que eu peço, Senhor, para a vida do Magave, da diaconisa Maressa, Senhor. A direção, Senhor, que nos faz, Senhor, andar, ó Senhor, de encontro, Senhor, a cada dia, Senhor, com o conhecer a tua palavra, papai. Papai, nos faça, Senhor, conhecer, Senhor, na profundidade a tua palavra e não na rasura, papai. Papai, que possamos nos aprofundar, Senhor, para entender cada vez mais, Senhor, que o Senhor é o princípio na nossa e para a nossa vida, Senhor, porque somos e fomos criados em Ti, Senhor. Somos, ó Senhor, parte da criação, Senhor, e o Senhor nos amou e nos chamou, Senhor, para uma nova, para uma eterna aliança. Senhor, e nessa noite, papai, nós podemos aqui, Senhor, rememorar essa aliança, Senhor, lembrar, ó Senhor, que desde o princípio o Senhor cria todas as coisas, Senhor, que desde o princípio, Senhor, as coisas são criadas em Ti, papai. Papai, que nós, ó Senhor, temos sido desobedientes. Somos gigantes, ó Senhor, e nos avantajamos, papai, tentando destruir a nós mesmos. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, Senhor, para que nós nos afastemos, ó Senhor, do nosso próprio mal e possamos nos aproximar cada dia mais de Ti, Senhor. Senhor, nos faça aproximar-nos, ó Senhor, do Senhor. Fala aos nossos corações, abençoa cada um dos que estão aqui. Abençoa, Senhor, aqueles que nos ouvem, aqueles que ouvirão essa palavra em qualquer tempo, em qualquer lugar. Que haja um verdadeiro nascimento em nossas vidas, que possamos ser feitos de novo, novas criaturas, criados, ó Senhor, para as obras boas. Obrigado, Jesus, por essa noite, pela vida do pastor Daniel. Obrigado, Senhor, pela palavra maravilhosa que Ele ministrou aqui aos nossos corações. Nos abençoe, Senhor, e nos dê, Senhor, direção em nome de Jesus. Estenda assim as suas mãos, olha. Que o Senhor, Deus de toda a terra, te abençoe e te guarde. Sobre você Ele resplandeça o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te faça conhecido como o bendito do Pai. Que você possa em todo o tempo abraçar os seus filhos, o seu cônjuge. Que você possa viver um tempo de vitória em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. E um abraço na pessoa que está do seu lado. Bem forte. Sempre exaltado és, pra sempre Olá, como é que vai? Estamos aqui, onde vai ser o nosso jantar de Natal, onde a igreja vai estar reunida nessa última festa do ano para poder receber você e a sua família. E ficamos muito felizes que estamos num lugar maravilhoso, onde a gente vai ter um encerramento de ano debaixo da graça do Senhor. Então, que você não perca essa data, dia 15 de dezembro, tá bom? Dia 15 de dezembro estaremos aqui para te receber, você e sua família, com todo amor, e será um dia de festa, um dia de alegria.
Que lugar lindo, né? Vocês viram aí? Que lugar maravilhoso, né? Esse lugar é pertinho aqui da gente. Esse lugar fica aqui na descida da Água de Coco, logo após o Paranoá Parque, à esquerda, Spa Panorama. Então é um local muito tranquilo, muito próximo da gente aqui do condomínio Entre Lagos, e que vai ser muito fácil de acesso para a gente. Tem estacionamento para 150 carros, então vai ser muito tranquilo, tá bom? Então assim, não perca. Vamos estar aqui juntos no jantar de Natal, finalizando este ano com a gente. Vai ser apenas R$40 por pessoa, onde vai estar incluso todo o buffet. A gente já tem tratado isso, vai ser uma bênção, tá? Não esqueça, R$40 por pessoa, vai ser uma bênção e a gente vai estar aguardando você aqui, tá bom? Então, esse é o convite especial que a Igreja de Nova Vida aqui no Entre Lagos faz para você e sua família. Nós vamos estar aguardando você. Vamos iniciar às 17 horas do dia 15 de dezembro, onde nós estaremos aqui fazendo alguns eventos, vai ter um ato profético maravilhoso, onde nós vamos estar aqui com toda a alegria para encerrar esse ano. Às 17 horas estaremos e no máximo estaremos indo até umas 21 horas o jantar e vai ser uma noite de muita bênção, de muita vitória. Esperamos você e sua família, confirme logo, não deixe para depois, confirme logo a sua presença, faça a sua inscrição, você vai ver aí logo após o vídeo os dados para depósito da sua inscrição, que vai custar apenas R$40 por pessoa, tá? Mas vai ser um encerramento maravilhoso e eu tenho certeza que Deus vai se manifestar mais uma vez no nosso meio e a sua presença, a presença da sua família é muito, mas muito importante para nós mesmos. E nós ficamos muito felizes em te mandar este convite para alguém muito especial como você. Muito obrigado, nós te esperamos aqui dia 15 de dezembro para encerrarmos o nosso ano debaixo da graça e da bênção do nosso Senhor Jesus. Amém? Ficam na paz do Senhor Jesus. Amém.